Um bom dia, para quem é de dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, né? Então vamos estudar continuar nossos estudos da doutrina espírita, com o estudo do livro Céu e Inferno. Vamos fazer a nossa oração para que possamos, assim, continuarmos os nossos ensinamentos com Jesus sempre, tá? Vamos orar, minha gente. Jesus amado, nos abençoe e nos protege, nos oriente e nos guia. Faz de nós discípulos teus. Não somos tão honrados quanto os teus apóstolos, mas um dia seremos. E acreditamos no Senhor e estamos com o Senhor dentro dessa doutrina maravilhosa, a doutrina do amor. E o Senhor nos abençoe e o Senhor nos ilumine, nos proteja, nos guie, nos ampare. Jesus conduz os nossos pensamentos, esse trabalho maravilhoso da doutrina. Nós somos gratos por tua vinda aqui na terra, por ter tido conosco para nos dar esses ensinamentos e essa doutrina maravilhosa hoje que vem para alumiar os nossos caminhos. Que a paz de Deus esteja contigo, Jesus, com todos os nossos irmãos, com todos os nossos irmãos desencarnados também. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus proteja, que toda essa equipe que nos acompanha e nos ajuda. Iluminado sempre seja o teu nome, Jesus, porque vem de Deus essa vontade para nos ajudar através de ti. Que a tua paz esteja conosco, nos iluminando sempre. Muita paz. Pigarrinho, tá? Só vou verificar aqui bem rapidinho como é que está. Ok, tá tudo público, tá tudo certinho, não tem nada errado. Pronto, só era isso. Gente, é o seguinte, nós vamos continuar estudando, né, o livro Céu e Inferno. Eu vou compartilhar aqui no Zoom, que eu não tinha compartilhado. Pronto, agora está no Zoom também. O livro Céu e Inferno. E nós estamos no novo capítulo, no capítulo quinto, como vocês estão vendo aí. E nós estamos estudando exatamente o assunto que é o purgatório. Provavelmente, desculpa, provavelmente você talvez não tenha lido sobre o purgatório, ou você tenha lido bastante sobre o purgatório. Mas é o purgatório aqui que nós temos como base daí, dos pais da igreja, né? Não é? Isso, aliás, não foi nem os pais da igreja. Nós vamos ver o ano daí que foi criado o purgatório, e aí nós vamos ter uma ideia, no decorrer do assunto, nós vamos ter uma ideia de como foi esse purgatório, como ele existe. Ele existiu, né? Porque não faz sentido. A gente vai ver aqui, é tudo por interesses. O purgatório ele vai ser criado no ano de 593. Já já a gente vai ver isso aí, tá? Tá aqui, inclusive, ó, tá? O capítulo, o livro é o Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Céu e Inferno, Justiça Divina. É a primeira parte, doutrina, capítulo. Está aqui o capítulo 5, tá? Capítulo 5 e o purgatório é o nosso assunto de hoje. Pois bem, vamos ler e pedimos a vocês a paciência, porque nós preferimos ler, estudando a doutrina, os livros, porque é aqui que nós nos formamos bem sobre os passos de Jesus, sobre as leis que Deus criou para nos guiar, né? Nós não estamos soltos aqui de graças, nós não fomos criados assim e deixados ao reléu, né? Deixados abandonados, não, nós somos todos acompanhados pela espiritualidade. Então, nós fazemos questão de estudar os livros da codificação, que são os mais seguros para nós, não desqualificando as obras de Chico Xavier, pelo contrário, elas servem como um engodo, né, para
formatar ainda mais, avolumar de informações e exemplos na doutrina dos espíritos. Não só de Chico Xavier, como de Zíbia, Gaspareto, de Sueli Caldin Schubert e assim tantos, Ivone Pereira, tá bom? Peixotinho, todas essas informações que vêm do mundo espiritual para nos ajudar para o bem, são bem-vindas, maravilhosas. Então, nós vamos continuar sempre estudando a codificação. Vamos ler aqui o capítulo 5º, o Purgatório. Ele diz assim: o Evangelho não fez, ou melhor, não faz nenhuma menção ao purgatório. O Evangelho. Nós vamos entender por que o Evangelho. Que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. O purgatório, 593. Guarda isso na tua memória. Não é? Nós vamos guardar isso. É seguramente um dogma mais racional e mais consonante à justiça de Deus do que o inferno. Nós já vimos que o inferno é cruel, visto que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para faltas de gravidade medianas, não é? O purgatório. No inferno não, a coisa é braba para todo mundo que pecou, que cometeu erros. Quem não comete, né? O ser humano só vive de acertos e também erra, isso é comum. O princípio do purgatório é, pois, baseado na equidade, olha, né? Porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação perpétua. Não é? Para nós aqui, existe a detenção, mas a pessoa pode ser livre depois. Já já vamos falar. O que se pensaria de um país que tivesse somente a pena de morte para os crimes? E para os simples delitos, né? Um roubo simples, uma briga, de repente, né? Vamos lá. Como é que ficaria? Pena perpétua para isso também? Aí, continuando. Sim, o purgatório há para as almas apenas duas alternativas extremas no purgatório: a felicidade absoluta ou o suplício eterno, tá? Então, temos que entender direitinho. Desculpem, sem o purgatório, há para as almas apenas duas alternativas extremas: o, a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Aqui tem assim: se o purgatório há para as almas apenas. Sim, desculpe. Nesta hipótese, o que se torna as almas culpadas somente de faltas leves? Não existem os erros mais simples? Ou elas compartilham a felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofrem o castigo das maiorias, dos maiores criminosos sem terem feito muito mal. A coisa fica desigual, né? O que não seria nem justo nem racional. Nós interpretamos perfeitamente isso aí, entendemos perfeitamente. Então vamos falar um pouco aqui, que tem já bastante coisa para que nós devemos aqui comentar sobre o purgatório. Começa logo de partida. O purgatório começa para nós, nesse nosso entendimento, no estudo da doutrina, dessa forma. Porque, observe, em 593, o purgatório nunca foi mencionado por Jesus. Não é? Não está nos evangelhos. O purgatório não foi mencionado antes de Jesus. Não faz parte da Bíblia. O purgatório, ele não foi escrito pelos apóstolos em momento algum. Não é? João, Marcos e outros não estão em nenhum dos evangelhos consagrados assim, que esses ouviram Jesus falar. E sim, a igreja depois, eles vão criar isso, 593, aí o catolicismo já existe. Não estamos falando da igreja, gente. Mas aí os seres humanos criaram esse purgatório. E vai ter uma encrenca muito braba, Lutero não vai gostar disso, e aí Lutero vai
Inclusive, arrumar uma confusão muito grande aqui na Suíça, em Zurique, por conta desse purgatório. Como fora dito. Veja bem, no purgatório, as penas são mais maleáveis, né? Há menos gravidade para as faltas. Então, do que no inferno. Porque, como nós já estudamos o inferno cristão, estamos falando dele, copiado do inferno pagão. Todo mundo já ouviu isso. Então, no inferno cristão, a coisa ficou difícil, porque as pessoas que cometeram os erros, né, que vamos dizer assim, que pecaram, elas vão ser lançadas no fogo do inferno. Vão ficar queimando para a eternidade, no inferno cristão. Eles tiveram esses pesadelos. Vamos dizer que isso não é visão, isso é mais uma mistura, um confronto, uma complicação na hora que essas criaturas estavam se desprendendo do corpo, com as informações daqui da Terra e com o mundo espiritual. Essa confusão, já que o espírito é uma espécie, o perispírito é uma espécie de vapor, vamos dizer assim, é matéria ainda, mas aí nós não vamos estender muito aqui nesse assunto, porque o inferno foi e é ainda pela igreja, pelos cristãos, sou cristão, seja, eu acho que você é também cristão, ou você é ateu, está começando querendo estudar mais sobre a, a nossa vida, porque a nossa vida está aqui. Nós vamos deixar essa vida. Do corpo, isso nós vamos deixar. Pelé acabou de ir. Que Deus o abençoe, esse evangelho dedicamos a ele, que fez tanto pelo nosso país. Pelé fez muito. Já vem, todos nós vemos de lá com sua missão, vamos dizer, sabe, suas tarefas a fazer aqui na Terra, e Pelé fez a dele. Pois bem, nós voltamos para o mundo espiritual. Agora, se Pelé pecou, porque que ele não só cometeu coisa certa, né, minha gente? A gente também erra, todo mundo erra. Acertamos também. Tem os acertos e os erros. Aí no inferno cristão, a turma vai ficar queimando no fogo do inferno, lá, com corpo e tudo, com carne e tudo. Ou seja, quando se enterra, ele é carregado para o fogo do inferno. Ninguém diz onde é esse inferno. Foi em 593, vem o purgatório para quererem construir, ah, vamos dizer assim, um templo para Pedro, né? A, como é que chama? Agora eu esqueci o nome. A milícia de Pedro, não, como é que chama? A baliza de Pedro, né? Então você vai entender que eles vão fazer isso porque se as pessoas quiserem tirar do inferno aquele que... Veja só como é que é o ser humano. O ser humano é uma coisa muito séria. O ser humano é algo muito sério. Envolver o dinheiro nessas coisas, sabe? Temos que ter muito cuidado. Porque quando esse templo para o Pedro, né, a igreja quis construir, baliza, esqueci o nome como é que é, meu Deus do céu, para Pedro, eles inventaram o purgatório, porque se as pessoas quisessem salvar algum ente querido que estava ou que estão, né, que, lá no inferno, bastava dar um dinheiro que uma almazinha tilintava lá no céu, ia para o Éden, aonde lá as pessoas não sofrem, vive sem mais progresso, vive sem fazer nada, vive tocando flautas, harpas e ficam lá sem fazer mais nada. Sai do inferno e vai para outro lugar que parece também até ser inferno, que não tem crescimento. Bem, fizeram. E isso é histórico, isso existe, isso tem tudo documentado. Não estamos falando aqui nenhuma algo contra a igreja, não. Pelo contrário, é o que está registrado. E Lutero teve problemas serissimamente com isso aí, porque prometer no purgatório às pessoas salvar entes queridos pagando, isso é mercado. Fizeram uma fortuna. Vocês vão ver na história, pode procurar. Vocês vão encontrar isso no Google, pode procurar.
E nós vamos encontrar que em 593 o purgatório existiu para fazer isso. Então, mas o purgatório, olhando direitinho, o purgatório ele é menos sofrível do que o inferno, porque o inferno a pessoa fica sofrendo para a eternidade. Com o corpo e tudo, fica queimando no inferno. E mesmo que ele se arrependa, não sai de lá. Ele nunca mais vai sair do inferno. Naqueles tempos, foi criado o inferno cristão. Agora aí, esse inferno cristão não é culpa da igreja, não. Ela continuou com essa mesma filosofia. Mas antes da igreja, os pais da igreja, que aí vem depois dos apóstolos. Teologia, só estudarmos um pouco mais. Nós vamos ver. Eles vão criar esse inferno carrasco, terrível. E aí, inaceitável, é impossível Deus ser tão justo em tudo que ele criou e tão bom em toda a natureza que nós vemos, a água, o ar, tudo isso, o planeta girando. É muita justiça. O mundo micro, macro, é muito show. Então, Deus não iria fazer jamais isso. Eles criaram esse inferno, tiraram do pagão uma cópia e pioraram a situação. O paganismo é melhor do que o inferno cristão, pode ter certeza. O inferno do paganismo é muito melhor. Lá há uma conversação com quem morreu, com quem desencarnou. Os que fizeram mal vão se encontrar com aqueles a quem eles fizeram mal. Aí haverá uma justiça. E nós temos que simplesmente entender que no inferno, onde estudamos o inferno cristão, o sofrimento não tem chance. E no purgatório a coisa foi mais para é, angariar, né, fundos, né, para criar, para construir a Basílica de Pedro. Me desculpe, me disseram agora, me perdoe, a Basílica de Pedro, foi construída pela igreja em 593, esse purgatório que é o nosso assunto. Mas o purgatório, comparando ao inferno, o purgatório é melhor, porque a pessoa pode ser salva, a pessoa não, ela não é salva só pelo trabalho dela, porque ela não trabalha no purgatório. Ela fica numa espécie de lugar que ninguém sabe onde é. A igreja não diz isso. Não existe. Ninguém riscou isso. Os teólogos não têm isso delimitado aqui na Terra, sobre a Terra. Não tem ninguém que explique onde é esse purgatório. Mas é um lugar que é como se fosse uma prisão que a pessoa fica lá. Os que erraram sem muita gravidade, né? Aí fica no purgatório. Se olha, veja bem, quem está no purgatório não tem como se socorrer para subir para o céu, tá bom? Não tem. No purgatório não tem. Mas tem as pessoas que, se aqui na Terra pagarem a missa, lembra disso? Se as pessoas pagarem para como construir a Basílica de Pedro, São Pedro, se pagarem, e pagaram, muita gente pagou, viu? Crendo que ia remover um parente, um ente querido. Quem não quer ajudar um pai ou uma mãe, ou um ente querido, que está no purgatório? Porque ele cometeu erros. Aí todo mundo sabe que ele cometeu erro. Imagine um pai que abusou de seu próprio filho. Aí, pela própria ação disso, ele morreu. Então, se ele morreu, ele vai para o inferno. Aí, de repente, ele foi para o purgatório e você pode pagar. Aí isso a igreja criou. Infelizmente, não temos que dizer que não foi ela, foi ela. O que aconteceu? Só pode esse que está no purgatório ser salvo se alguém aqui na Terra pagar para ele subir para o Éden. Veja como é que é a coisa. Então não tem como ele ir para o Éden por suas próprias forças. Ele não tem. Ele não tem condições de ir. É alguém que tem aqui na Terra, que pague uma missa, ou que pague as orações que alguém vai fazer, para poder subir. Foi aonde Lutero ficou, para não dizer, sabe, ele ficou pé da vida com isso aí, Lutero. É só estudar, é só ver o filme de Lutero, você vai ver já isso bem rápido, porque tem muita coisa, vai, vai pagar caro com isso,
pela revolução que o Lutero vai fazer. Embora Lutero é um apaixonado pela igreja. Ele ama a igreja. Só que ele diz que aí já foi extremo, né? Então eu não vou continuar nesse sistema. E ele vai tirar aí, vai conseguir pegar os estudos, né? Interpretar no alemão, e daí do alemão foi para o inglês, e aí todo mundo já tem isso hoje em muitas línguas. Pois bem, gente, esse purgatório, ele é um comércio. Veja como é que nós, seres humanos, somos. Nós somos capazes, numa religião, que, como vocês sabem, nós temos outras tantas religiões, que dizem que se você pagar, você ajuda o seu filho que morreu com algum problema, que desencarnou, para ele ir para o céu, se você pagar X. Se você der, digamos que você tem um terreno bom, se você der esse terreno, a gente manda ele para o céu. Isso é conversa, pelo amor de Deus, não entra nisso. Mas o purgatório, comparando ao inferno, a pessoa tem chance. No inferno, acabou-se, não tem mais chance. Aí é que acabou mesmo. Aí, os pais da igreja, que vem depois dos discípulos, afundou a mesma coisa, ficou preta, ficou difícil para todo mundo. Porque eu já cometi erro. Quem não cometeu erro? Todo mundo comete erro. E comete acertos. E no Espiritismo, os Espíritos vêm dizer, não tem esse purgatório, tá? Não tem esse inferno cristão. Agora, esse inferno pagão parece um pouco. Quem quiser comparar o inferno pagão, é só escutar, estudar essa doutrina, lógico, e escutar, assistir o livro Memória de Suicida que tem no YouTube, ou ler o livro. Você vai ver lá que o quanto é justo, como está mais próximo do inferno pagão. Mas o inferno cristão não existe. Ele não existe. Pode escrever isso na sua cabeça. Ninguém vai ser queimado eternamente, ficar sempre queimado. Não tenha medo disso, medo. Pelé foi há pouco tempo, é assim, ó, a pessoa deixa o corpo morre, vai voltar para a Terra, e olha, o espírito está aqui do outro lado. Agora ele pode estar com consciência ou sem consciência, ou ele pode estar numa espécie de torpor ainda, de dormir, está cansado, foi difícil a separação do corpo, ele sofreu por um longo tempo, o caso de Pelé foi mais de um mês, mas ele teve problemas outros, ele perdeu um rim, jogando, não sei se vocês sabem, mas conta no filme, no filme eu assisti há pouco tempo. Aí vocês vão perceber que, como o Pelé, como qualquer um de nós vai desencarnar. Maria de Nazaré desencarnou, apareceu em tantos lugares. A própria Maria, ela mesma é testemunha disso. Então nós não morremos. Nós não vamos para o inferno, mas não vai mesmo. Esse inferno cristão. Esse inferno cristão é uma maldade grande. Faz medo, nós não devemos ter medo da morte, porque a morte não é para ter medo, a morte é uma livração, é um livramento. É como você está aqui, digamos, se eu estou numa prisão e você chegou meu dia de ser liberado da prisão, quem for lá me buscar nessa prisão, eu vou estar muito feliz saindo dela. Para os espíritos é do mesmo jeito, eles dizem, olha, quando vocês deixam o corpo de vocês, definitivamente, é uma alegria que vocês estão aqui e a coisa fica dura na carne. Nós temos um momento de recreio, que é quando vamos dormir. Nós vamos no mundo espiritual e nós temos um momento de liberdade. Então a morte não é ruim. Mas olha, por favor, a morte no tempo dele. Ninguém vai se suicidar, não, porque aí a coisa custa caro. Aí é bom ler o livro Memória do Suicida e assistir, se for o caso, no YouTube. A coisa fica preta para quem faz isso. Porque nas leis de Deus tem punição, sim, tem. Nós temos que ter cuidado com isso, tá? Porque os espíritos sabem o que Deus criou e eles sabem que vai funcionar. Quem comete suicídio vai ter que responder por isso. Temos que ter cuidado, tá bom? Então, o purgatório é mais comércio. É um absurdo. Lutero viu isso, achou um absurdo. Tá um absurdo. Pode estudar na história de Lutero, você vai ver. Ele viu isso como um absurdo. Aqui na Suíça, ele foi lá, em Zurique.
E ele brigou com esse assunto junto à igreja. Isso é um absurdo. Dizer que alguém está no purgatório e se pagar para a Basílica de Pedro, essa alma vai subir lá para o Éden, lá para o céu, como eles queiram. Aí, isso é um absurdo. Então, o purgatório é mais comércio. É absurdo. Muita fortuna, muito dinheiro. E é um ato. É, eu vou até. Ele aqui, ó. Ele diz assim: a felicidade dos eleitos, sem serem perfeitas, ou sofrem os castigos dos maiores criminosos, sem terem feito muito mal, ou que não seriam nem justo nem racional. Aí ele diz aqui, mas a noção do purgatório devia necessariamente ser incompleta. É por isso que, conhecendo somente a pena do fogo, fez-se dele um diminutivo do inferno. As almas também queimam aí, mas com um fogo menos intenso. Mas a gente vai se adentrar um pouco mais sobre esse assunto, sabe? Porque comparando o inferno com o purgatório é o melhor. Mas ainda não tem justiça, porque quem está no purgatório fica dependendo dos que estão aqui encarnados, dos que estão aqui na Terra. Porque eles, por si só, no purgatório, se existisse, que não existe esse purgatório, mas pela igreja ela criou isso. Se esse purgatório existisse, só quem livra quem está no purgatório nessa região, os que estão aqui na Terra, que tem que pagar para orar. E isso a gente vê que até hoje funciona assim. É tudo por din-din, dinheiro. Um absurdo. Um absurdo. E a doutrina dos espíritos vem dizer, não existe esse purgatório. Não tem